Rapaziada, o Fluminense fez história hoje no Mundial. Espetacular a lição do Renato. Do Renato Gaúcho, porque ele foi muito bem. Foi muito bem. Renato Gaúcho deu aula e anulou a Inter de Milão. Nós vamos nesse esquema, se vocês entregarem, se vocês resolverem jogar e se ajudarem do jeito que fizeram contra o Borussia, nós vamos classificar. Sua estratégia foi perfeita. Tem que respeitar o homem. Isso aqui é histórico. O Fluminense acaba de fazer história e acaba de ter o maior feito de um brasileiro por enquanto nesse Super Mundial de Clubes. Já deixa aquele like e se inscreva no canal. Bora ver a repercussão. Isso aqui é histórico. O Fluminense acaba de fazer história e acaba de ter o maior feito de um brasileiro por enquanto nesse Super Mundial de Clubes. Porque o Fluminense é o primeiro nesse Super Mundial brasileiro a eliminar um gigante do futebol europeu, a eliminar simplesmente a atual finalista da Champions League. Não tem como tentar desmerecer isso aqui. O que esse Fluminense do Renato Gaúcho fez hoje? Isso é gigante, gente. Isso é pra orgulhar não só o torcedor do Fluminense. Isso é pra orgulhar o brasileiro que gosta de futebol. O Fluminense não só ganhou e eliminou a Internacional. O Fluminense jogou bem. O Fluminense atacou. O Fluminense perdeu chances. O Fluminense teve coragem e jogou bem demais. Cara, que feito do Fluminense do Renato Gaúcho. O torcedor tricolor hoje, ele tem que estar muito orgulhoso. E o Fluminense mostrou para a finalista da Champions que o futebol brasileiro pode sim bater de frente contra qualquer time no futebol mundial. Cara, olha isso aqui. Eu não sou torcedor do Fluminense. E olha o que eu tô sentindo, cara. Que jogo! Os caras jogaram de igual para igual e ganharam. Ganharam se impondo. Fica brabinho. Torcedor da Inter, treinador, time. Tão de boca aberta. Porque o Fluminense hoje impressionou o mundo. Eu acho que o mais importante de tudo, aquilo que eu sempre falo para vocês, é aquilo que eu converso com o meu grupo. O que vem lá de fora não deixa entrar no vestiário. Ninguém vai mudar minha cabeça. Eu tenho minhas ideias, procuro trocar as ideias sempre com o meu grupo. Foi dessa forma que eu pensei nesse esquema diante da Inter. No último jogo nós conseguimos a classificação, como eu havia falado para vocês ontem, todo mundo, pelo menos a maioria, saiu com seus familiares lá em Miami. Minha filha passou lá no hotel para que eu pudesse sair com ela para jantar. Eu falei que não, ela até me xingou porque ela queria sair para jantar. Eu falei, não, cara, eu vou ver o jogo do nosso futuro adversário, que provavelmente vai ser a Inter. E eu estudei bem. E pensei bastante durante a noite em que esquema eu iria utilizar, e na minha cabeça o melhor esquema seria com os 3 zagueiros, porque nós poderíamos espelhar a equipe deles, que é uma equipe muito forte, muito rápida, jogadores altos, fortes, que pode ser de uma partida a qualquer momento. Conversei com o grupo, eles compraram a ideia, tivemos 2, 3 dias apenas para treinar, mas eles foram obedientes, foram inteligentes, assimilaram bem da maneira que nós tínhamos que jogar. E o Arias falou uma coisa certa, eu acho que foi o jogo da humildade, soubemos respeitar o adversário, com a bola jogamos, tivemos algumas oportunidades também e fomos letais. Eu acho que no momento que o grupo compra um barulho no esquema, ele é fundamental. E essas ideias eu troquei com eles. Então, na minha melhor, eu falei para eles, o Arias é testemunha aqui, durante os 3 dias, nós vamos nesse esquema, se vocês entregarem, se vocês resolverem jogar, e se ajudarem do jeito que fizeram contra o Borussia, nós vamos classificar. Nós temos respeito pelo nosso adversário, sabemos do poderio, sabemos da força deles. Agora, eu confio em vocês. Se vocês jogarem do jeito que vocês jogaram contra o Borussia, tendo atenção durante os 90 minutos, a gente vai passar. Falei para eles ontem na pré-eleição, hoje antes de entrar em campo, falei, acreditem que vai dar. Então, no momento que eu mudo um esquema com pouco tempo e o esquema deu certo, eu acho que está de parabéns os jogadores que assimilaram direito. Uma atuação praticamente irretocável, porque eu só posso esperar das equipes aquilo que elas realmente podem fazer. E o Fluminense hoje, como disse o Jean, e eu concordo muito com o Jean sobre o Renato, mas muito mesmo,
porque ele trabalha em cima das virtudes da Inter, do que sobrou da Inter de Milão forte ao longo da temporada, que são os lados do campo. A Inter joga com 2 jogadores, 2 atacantes, ele coloca um trio de zaga ali, reforça por dentro o meio de campo para ter mais pegada, com 2 jogadores de bastante pegada e um terceiro que pega bastante, que é o Nonato. Dá liberdade para o John Arias, que vai ajudar na marcação e que podia jogar de qualquer lado do campo. E isso é imprevisível para o técnico adversário. E o centroavante, o Cano, faz a sombra ali e espera uma bola bem posicionada para fazer o gol, como aconteceu logo no início do jogo. A estratégia foi perfeita. E essa capacidade de adaptação de um técnico para um jogo como esse é uma coisa que eu aplaudo, porque não é a nossa pauta. Eu gostaria de ter visto isso ontem no Flamengo, tá? E a gente falou disso um pouquinho antes do jogo. Então, eu acho que o Renato não deve ter treinado muito isso antes, mas ele deve ter colocado em algum momento no treino, serviu, e nessa hora você arrisca. Porque o futebol é um jogo de riscos. Porque se ele fizesse o jogo com o jeito que o time vinha jogando, eu acho que a Inter ia achar espaço pelos lados, os zagueiros iam ficar sobrecarregados, provavelmente as chances de gols dos centroavantes seriam maiores, em mais quantidade, e o Fluminense provavelmente estaria eliminado. Essa classificação passa por uma atuação irretocável dos jogadores e por talvez, se não for o maior jogo do Renato como um técnico, enfrentando uma equipe mais difícil que as que ele enfrentou. Espetacular a lição do Renato, que em 2019, quando perdeu 5-0 para o Flamengo pelo Grêmio, na semifinal da Libertadores, dizia-se é antiquado, marca individual. E o Mundial de Clubes consagra a marcação 1 a 1, homem a homem, individualmente, especialmente na pressão, como o Bayern fez contra o Flamengo. O Renato fez o oposto do Felipe Luiz. Se eu tenho que jogar contra um time que eu sei que é mais forte do que eu mudo. E mudou a estratégia e fez linhas de 5 e linhas de 4, teve a sorte de fazer um gol com 3 minutos. Sorte e competência, porque Arias gruda a bola no seu pé e Cano define num toque só. 73% dos gols de Cano, um toque só na bola. E presta atenção, vamos lá. Bayern, o Manchester City deve classificar, a gente já sabe do Paris Saint-Germain, a gente já sabe do Palmeiras, do Fluminense, pode ter 2 alemães. Pode ter 2 alemães, mas são 2 brasileiros entre os 8 melhores do mundo, Palmeiras e Fluminense. A vitória da Copa Rio, né? Os 2 campeões da Copa Rio estão nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Mas está o Fluminense, pela competência e estratégia do Renato, pela habilidade do Arias e pela capacidade do Cano fazer gol em um toque só. Parabéns ao Fluminense. E aí, rapaziada? Foi a maior vitória de um brasileiro nesse Mundial? Deixem nos comentários e se inscrevam no canal. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!